Bom dia! Essa é uma aula sobre empatia, mais especificamente sobre o uso da empatia na entrevista clínica. Não poderia começar essa aula por outra forma que não definindo empatia, porque essa definição mais popular de empatia, de que empatia é se colocar no lugar do outro, é uma definição muito superficial para um profissional de saúde. A gente precisa ter uma compreensão mais aprofundada sobre a empatia e sobre o ciclo da empatia. E um dos melhores autores para falar a respeito disso é o Carl Rogers. Aqui eu fiz uma tradução livre da definição que ele colocou, de que empatia é a capacidade de perceber com precisão e pertinência a estrutura interna, os componentes emocionais e significados de outra pessoa. E você vai fazer essa percepção como se você fosse a outra pessoa, mas sem nunca perder a condição como ser. Então você está entrando no mundo interno de outra pessoa, entendendo quais sentimentos que ela possui, como que ela reage em determinada situação, como ela encara os acontecimentos externos que estão acontecendo com ela. Então, isso acaba sendo fundamentalmente diferente de se colocar no lugar do outro, porque no lugar do outro, como você é outra pessoa, você poderia reagir de forma completamente diferente, te despertar emoções completamente diferentes do que aconteceria com aquela pessoa. Então não é saber como que eu reagiria, como que eu faria na situação do outro, mas entender o que ele sentiu, o que a outra pessoa sentiu, por que ela reagiu daquela forma e como que funciona o raciocínio dela, como que funciona a interação com outras pessoas e por aí vai. Ou seja, a estrutura interna, compreender a estrutura interna da outra pessoa e não você se colocar no lugar dela. É importante a gente enfatizar algumas coisas que se confundem muito, né? Algumas coisas que não são empatia, mas acabam, às vezes, são usadas como sinônimos ou se confundindo. Então, em primeiro lugar, empatia não é identificação. Identificação normalmente acontece quando o profissional já passou por uma situação parecida, ou tem valores parecidos com o do paciente e se identifica. Quando você se identifica com o paciente, é mais fácil ter empatia por ele, mas não é necessário você se identificar para sentir empatia. E na empatia, é normal assim que o profissional tenha algum sentimento que vai refletir o que o paciente está sentindo, né? Se o paciente está sentindo tristeza, você também sente um pouco de tristeza. Mas isso é uma coisa mais fugaz, mais passageira. Na identificação, você vai sentir de forma muito intensa e prolongada, tal qual como o paciente está sentindo. Então, identificação e empatia são diferentes. Simpatia também, né, que seria um passo atrás da identificação, né? Você simpatiza com aquela pessoa por ter valores parecidos, uma história de vida parecida, etc. Quando você tem simpatia é mais fácil sentir empatia, mas são coisas fundamentalmente diferentes também. Compaixão, ainda que a compaixão seja bem-vinda durante o atendimento, ela é uma característica diferente da empatia também. E aqui entra em algumas partes que causam confusão. Empatia não é concordar com o paciente. Você compreende por que ele reagiu daquela forma, por que ele sentiu daquela forma, o que ele fez, o que ele falou, mas não necessariamente você concorda com aquilo ou você faria o mesmo no lugar dele. Tá? Empatia não é... Esse aqui eu já trabalhei, né? Não é dizer o que faria no lugar do outro. No seu lugar eu faria isso e aquilo. Isso você está simplesmente dando a sua opinião. E definitivamente empatia não é aceitar tudo que o paciente faz e também não é desresponsabilizar o paciente. Essas colocações finais eu coloquei por causa que a empatia tem sido muito politizada, usada como uma virtude política, né? Nós temos empatia porque pensamos assim, porque defendemos aquilo, vocês não têm empatia porque vocês pensam desse jeito. E empatia não tem nada a ver com concordar com as pessoas e muito menos desresponsabilizar as pessoas pelos atos que elas fazem. Graças a Deus a gente pode ter empatia com pessoas com as quais a gente não concorda, com pessoas que têm valores diferentes dos nossos, etc. Né? Imagina se a gente só pudesse sentir empatia por pessoas com as quais a gente se identifica ou com as quais a gente se simpatiza. Então, por exemplo, você próprio pode ser, por exemplo, contra o aborto,
mas uma paciente tua fez um aborto e você entende os motivos que levaram ela a fazer aquele aborto, os sentimentos que essa situação despertam nela, mesmo que você não concorde com essa atitude. Ou o contrário, imagina que você seja contra o aborto, desculpe, você seja a favor do aborto, o paciente seja contra, e vamos falar que o paciente esteja uma situação terrível, assim, de que às vezes é uma moça que foi estuprada e ficou grávida por conta desse estupro, e ela não queria ter esse filho, ela considera assim, não pensa que seja uma coisa boa criar um filho gerado dessa situação, mas ela é muito religiosa, ou então por questão de princípios, por questões de valores dela, ela é contra fazer o aborto, mesmo isso trazendo muito sofrimento, e você pensa, não, mas no seu lugar eu faria aborto, não ia pensar duas vezes, certo? Então a gente compreende o referencial interno da pessoa e respeita isso. Tá? Então, assim, a gente não precisa concordar com a pessoa para ter empatia com ela, muito menos se identificar, muito menos se simpatizar. Tá? O uso político da empatia é muito perverso, assim, por mudar o significado da empatia com concordar com determinada ideologia. Bom, e assim, a empatia não basta a gente, durante a entrevista clínica, não basta a gente simplesmente perceber o que o paciente está sentindo. A gente precisa comunicar isso de alguma forma, certo? Então não basta perceber o referencial interno, a gente precisa também demonstrar que teve essa compreensão. E aí entra uma forma didática de falar a respeito disso, né, sobre o ciclo da empatia, começando aqui, né, de que o paciente expressa um sentimento, o profissional reconhece esse sentimento, demonstra tal reconhecimento, o paciente recebe essa demonstração e fornece alguma forma de feedback. E aí o ciclo se reinicia, né, que ele pode esse feedback pode ser a expressão de um novo sentimento que vai repetindo o ciclo. Eu falo muito de sentimento aqui, mas a gente também está falando sobre os pensamentos que a pessoa tem, sobre os valores que ela tem, sobre a forma como ela reage nas situações. Não é exclusivamente ligado ao sentimento. E eu vou detalhar mais sobre esses passos do ciclo da empatia. Então, inicialmente, o paciente expressa um sentimento. Uma das formas mais básicas é pelo conteúdo da fala. A pessoa fala, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou com raiva, estou sentindo isso, aquilo. Mas boa parte do conteúdo demonstrado pelo paciente não vai ser expresso verbalmente de forma explícita. E aí que entra a linguagem corporal da pessoa. Então a gente vai ver a postura corporal, se o paciente está à vontade na cadeira ou se ele está sentado tenso, se ela se for mulher, por exemplo, se ela colocou a bolsa do lado, se ela deixou a bolsa como se fosse um escudo de defesa. Então, assim, a postura corporal da pessoa diz muita coisa. O tom de voz da pessoa, assim como a quantidade de fala que ela tem. Se é uma pessoa que está muito retraída, está falando um pouquinho, com tom baixo. A expressão facial, né, que é uma das grandes portas de entrada para o que a outra pessoa está sentindo. A gesticulação física que aquela pessoa faz. E, enfim, a linguagem não verbal em geral. O paciente pode estar consciente do que ele sente, eventualmente ele pode não perceber que está sentindo aquilo. Então, às vezes, a pessoa, por questão da criação, que é muito feio sentir raiva dos outros, às vezes a pessoa está demonstrando que está com muita raiva de uma pessoa ou de uma situação, mas ela própria não aceita isso, ela própria não percebe ou não se deixa identificar com essa raiva. E, em alguns casos, a pessoa também pode ter mecanismos de defesa que impeçam ela de entrar em contato com o próprio sentimento. Os mais comuns são da pessoa racionalizar a situação ou puramente negar mesmo. Algumas situações comuns. Né? O paciente pode demonstrar ansiedade durante a consulta, que a gente observa isso, que ele está muito inquieto, ele está gesticulando muito, está falando de forma acelerada, a linguagem não verbal grita muito sobre ansiedade. Pode expressar medo, que pode ser por muitas razões diferentes, tristeza, desconfiança, raiva, alegria, etc.
Bom, então o profissional precisa reconhecer os sentimentos do paciente. Algumas coisas que podem interferir nesse reconhecimento são o estado emocional do próprio profissional, se ele está muito cansado, se ele está sonolento, se ele está com raiva, se ele quer acabar o dia logo e ir para casa. Então, dependendo da forma como o profissional está, a recepção que ele tem pode estar alterada. Projeção de sentimentos, né? Essa seria uma situação em que o profissional está jogando um sentimento que ele próprio sente no paciente. O sentimento não é do paciente, e sim do profissional, e o profissional está jogando para o paciente. Bom, então, assim, para o profissional reconhecer os sentimentos do paciente, em primeiro lugar, tem que saber ouvir com atenção. Não é falando que a gente reconhece o sentimento dos outros, é ouvindo a pessoa. Existem estudos interessantes que falam a respeito disso, né, de que em boa parte das consultas o paciente não chega a falar um minuto consecutivo no início da consulta que já é interrompido pelo profissional. Então, assim, nossa capacidade de ouvir é muito importante. Ouvir com atenção. Inicialmente, a gente não vai buscar relações de causa e efeito. A gente vai simplesmente reconhecer o que o paciente está sentindo, o que ele está pensando. No segundo momento que a gente pode tentar compreender, racionalizar, interpretar o que está acontecendo. Evitar fazer julgamento moral. Esse é um exercício que exige uma certa prática, né, especialmente quando existe conflito de valores entre o profissional e o paciente. Se você tiver um julgamento forte a respeito do que o paciente faz, você não deve expressar isso. Julgamento a respeito do que o paciente está fazendo já é uma coisa que compromete muito o vínculo terapêutico. Você pode discordar do paciente, fazer colocações opostas, não só pode, como deve fazer isso, mas isso é diferente de fazer julgamento moral a respeito das ações que o paciente realiza. Se for uma situação extrema em que você não consiga não fazer esse julgamento moral, pode ser até necessário que passe o caso para outra pessoa atender. Então, nesse momento, a gente vai tentar entrar no mundo interno do paciente e, posteriormente, analisar e interpretar o que a pessoa está falando. Tudo isso vai envolver um momento de escuta ativa. Tá? O paciente está falando no início não só no início da entrevista, né? Eu estou falando no início porque é um dos momentos em que o médico fica mais calado, o profissional de saúde fica mais calado e o paciente fala mais. E durante a escuta ativa, você tem que demonstrar que está escutando a pessoa. Então não dá para ficar ouvindo a pessoa lá enquanto você vai escrevendo no computador, vai anotando, pode falar, certo? Você tem que fazer contato visual com a pessoa, fazer gesticulação de que está compreendendo ela, dar sinais verbais e não verbais de que a pessoa está sendo escutada. Então é importante fazer a escuta ativa. E não se você não demonstra que está escutando, a pessoa pode achar que você não está ouvindo, mesmo quando você está. Bom, então, o profissional demonstra que reconheceu os sentimentos do paciente. Essa demonstração, essa volta da empatia, ela é feita provavelmente de forma predominante não verbal. Né? Então, pelo tom de voz do profissional, pela expressão facial que você faz, pela gesticulação, pela linguagem não verbal em geral, pelo contato visual. É importante olhar a pessoa nos olhos, ao mesmo tempo não ficar só encarando ela o tempo todo, né? Você faz contato visual, mas você não fica encarando também. Tomar cuidado com tudo isso. A expressão facial, quando você está com um vínculo bom com o paciente, quando o paciente demonstra tristeza, você demonstra automaticamente, vai demonstrar de volta uma certa preocupação. As únicas coisas que a gente tem que não devem ser completamente espontâneas, que a gente tem que tomar cuidado, é demonstração de raiva. Isso pode atrapalhar muito no vínculo terapêutico. E outros sentimentos muito negativos, tipo desprezo, tipo nojo. Então, assim, existem algumas situações em que você deve resguardar o que você está sentindo e o teu julgamento. No demais, tirando essas situações específicas, é importante ser espontâneo.
Tá? Os ruídos empáticos, né? Você falar você fazer aqueles sons demonstrando que você tá ouvindo, que está compreendendo a pessoa. A outra forma de demonstrar que reconheceu os sentimentos do paciente é de forma explícita verbal. Né? Então aqui entram as frases empáticas, que devem ser individualizadas. Existem frases genéricas, né? Tipo, eu te entendo, estou te ouvindo, elas podem ser utilizadas, mas se você utilizar exclusivamente esse tipo de frase, vai parecer muito artificial, vai parecer muito superficial o contato com a pessoa. E provavelmente, se isso é tudo que você tem para falar, provavelmente está sendo muito superficial mesmo. Você tem um baixo grau de certeza a respeito do que o paciente está sentindo, do que ele está pensando, ou se é um paciente mais defendido, um paciente mais arisco, existem algumas frases que são mais seguras de se falar. Tipo, me parece que o senhor está sentindo isso, imagino que seja muito difícil essa situação, que você está tateando, né? Você não está falando com certeza. Então, se tiver alguma imprecisão, o paciente vai ter a possibilidade de te corrigir, se não for aquela impressão que você está tendo mesmo. Repetir o que o paciente disse, né? Nossa, é tão duro, está tão difícil, sei lá o que está acontecendo comigo. Você repete, nossa, é muito difícil. Então, assim, é uma coisa muito segura, mas também mais superficial. Se você está com dúvida, assim, você pode perguntar. Me parece que o senhor está sentindo isso, isso e aquilo, é isso mesmo? É assim que o senhor reagiu nessa situação? Isso é uma demonstração muito clara, assim, de que você está ouvindo e de que você está interessado e que você dá importância no que a pessoa fala. Então, assim, a pergunta ela pode ser muito poderosa também. Bom, se você já tem um alto grau de certeza sobre a tua percepção a respeito do paciente, você tem um vínculo com mais confiança, né, de que de que você possa falar coisas mais afirmativas, aí você já vai fazer afirmações mais diretas, né? O senhor está sentindo muita raiva por conta do que aconteceu no teu casamento, ou coisas do tipo. Você pode falar sobre sentimentos não reconhecidos pelo paciente, né? Que às vezes a pessoa até para assim e pensa, nossa, é mesmo, assim, às vezes a pessoa não percebia que estava sentindo aquela tristeza ou aquela raiva e passa a reconhecer uma vez que você aponta isso para ela. Fazer conexões, interpretações, né? Aqui a gente acaba entrando mais no território da psiquiatria e da psicologia, né? Mas também pode acontecer em outras áreas. Uso de metáforas, né? A sua vida é como se estivesse patinando, é como se tivesse morrido na praia, né? Isso ajuda bastante a tornar mais clara a situação. Completar a frase que o paciente está falando, né? Às vezes a pessoa está querendo dizer alguma coisa, mas está tendo uma dificuldade. Você acha que entende o que a pessoa quer dizer e completa a frase para ela. É, é, e aí, assim, a pessoa te dá um feedback. Quando você entende, a pessoa te dá um feedback imediato, verbal e não verbal, assim, de nossa, é isso, não, é isso mesmo, assim, é muito bacana quando acontece. Bom, outras coisas a respeito sobre essa demonstração de reconhecimento do sentimento do paciente vai envolver assim, a frequência com que a gente faz essas frases empáticas. Se for uma frequência baixa demais, você pode parecer frio, pode parecer que não está muito interessado, pode parecer que não se importa para o paciente. E se você ficar falando frases empáticas o tempo todo, vai ficar uma coisa muito paternalista ou muito muito artificial. Então, assim, não existe uma frequência certa assim na qual você deve falar frases empáticas, mas existe uma recomendação de falar pelo menos 2 frases nos primeiros 5 minutos de entrevista e posteriormente a isso falar pelo menos uma frase a cada 10 minutos. Né? Existe a questão do timing, né? Em que momento que você faz a frase, né? Às vezes a pessoa um timing errado, a pessoa pode ficar ofendida, achando que você está interrompendo ela, que não está deixando ela falar. E a extensão. Né? Em geral, as frases empáticas elas devem ser, em geral, curtas. Se você for fazer um discurso
longo pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, aquelas situações comuns lá que o paciente expressa inicialmente, na ansiedade, né? Então, você pode, se o paciente demonstra ansiedade, o que a tua postura para ajudar a pessoa é ter calma. É ter calma e serenidade frente à ansiedade do outro. Você ficar ansioso junto com o paciente, às vezes isso acontece, o paciente muito teclaleio, que você começa a entrar, querer falar muito também, e fica aquela coisa um falando em cima do outro. Isso pode assim, atrapalhar a consulta. As pessoas, em geral, elas querem alguém que compreenda o que elas estão sentindo, e não uma pessoa que sinta o mesmo que elas. Então, assim, então, frente à ansiedade, ter calma, ter serenidade. Você pode falar aquelas frases desde do baixo grau de certeza, né? De vejo que o senhor está muito ansioso, está muito inquieto, está incomodado com alguma coisa, até coisas mais interpretativas, né? Eu estou vendo que o senhor está muito ansioso para saber o prognóstico, está muito ansioso para saber sobre o tratamento, sobre o que o senhor tem. A gente vai falar sobre isso, né? Então, você chega assim chega no ponto assim não só de reconhecer a ansiedade, mas você também está inferindo por que a pessoa está demonstrando aquela ansiedade naquele momento. É, o, frente ao medo, demonstrar segurança. O medo assim é algo assim que o paciente pode ter medo por inúmeras razões, né? Pode ter medo do diagnóstico que ele tem, se é uma coisa grave, se é uma coisa incurável, se o tratamento é difícil ou não, se é incapacitante, se ele vai recuperar as funções que possuíam antes, né? Então, tudo isso são focos para se explorar dentro do medo. A tristeza, né, que está muito relacionada é um dos sentimentos chaves da depressão, mas vai ser expresso em inúmeras outras situações que não tem nada a ver com depressão. Essa também, assim, a interpretação da tristeza, ela também é muito ampla, né? Tem muitas causas diferentes para se analisar. Desconfiança, né? Às vezes o paciente veio na consulta forçado por outro familiar, né? Ele já chega muito defendido, muito armado contra o profissional, né? E às vezes é importante sim, trabalhar essa questão especificamente para a pessoa poder desarmar e ter mais confiança ao longo da entrevista. Sentimento de raiva. Frente a um paciente demonstrando raiva, especialmente se for um paciente em agitação psicomotora, a gente jamais deve demonstrar raiva junto. Tá? Se você expressa raiva contra um paciente que está com raiva, a tendência é disso escalonar e pode chegar numa briga. Tá? Então, assim, frente à raiva, a resposta mais importante é respeito. O que mais provoca raiva na pessoa é a sensação de estar se sentindo desrespeitada, de estar se sentindo ofendida pelo outro. Então, respeito e calma. Também, em geral, não é bom demonstrar medo contra a pessoa que está com raiva. Por mais que você às vezes sente medo, não deve demonstrar isso. Tá? Tom de voz firme, frases curtas. E alegria, se o paciente demonstra alegria, você sente alegria também e demonstra alegria junto com ele. Alegria de que o tratamento está dando certo, de que a situação da pessoa melhorou. Então, assim, se alegrar junto com o paciente é um dos melhores momentos da entrevista. Então, e por fim, o ciclo da empatia termina com o paciente recebendo a demonstração de empatia e fornecendo alguma forma de feedback, demonstrando se ele percebeu o que o médico percebeu, o que ele está sentindo. Essa etapa final do ciclo pode ser afetada por várias condições clínicas diferentes. Então, o paciente que está psicótico, em geral, ele vai estar muito persecutório, muito desconfiado. Paciente em episódio maníaco agudo, catatonia, intoxicado por bebida alcoólica, por drogas. Pessoas muito paranoicas, com características esquizoides ou autísticas. Isso tudo pode interferir muito nesse ciclo. Bom, e assim, uma vez que você demonstra, tenta reconhecer o sentimento do paciente, você vai ver quais novas emoções que surgem. Se a emoção se vai mudar de uma expressão emocional para outra, ou se vai acontecer uma intensificação ou redução no que a pessoa está sentindo.
Em geral, quando tem uma intensificação, é sinal de que você está fazendo uma interpretação correta. E uma redução pode significar que o paciente está se sentindo acuado, defendido, ou que você errou, né, que você não está compreendendo ele. A velocidade e a quantidade da fala, isso vai depender da pessoa também. Se for um paciente mais tímido, que fala pouco, e ao longo da entrevista ele começa a aumentar o tom de voz, a falar numa quantidade maior, é um sinal de que o vínculo está correndo bem. Ou o contrário, uma pessoa que está muito ansiosa, que está falando rápido, que está falando muito, começa a ficar mais calma na entrevista, também vai ser um sinal bom. Algumas situações mais difíceis, né, de exercer empatia, o paciente que fala muito, especialmente quando é muito poliqueixoso, isso pode provocar muitas reações diferentes no profissional que está atendendo, e aí vai depender do profissional assim, saber manejar as próprias emoções e usar técnicas de entrevista para poder focar a pessoa. E a paciente está aquela lei que normalmente é muito prolixo, né? Fala de coisas que não têm muita importância, que não vão afetar em nada o tratamento, né? Então, vai ser preciso saber interromper a pessoa, focar a entrevista sem ser agressivo. O contrário disso, o paciente muito fechado, que não fala quase nada, né? Nesse caso, é importante trabalhar com perguntas abertas, demonstrar aceitação, ausência de julgamento, para que a pessoa vá se sentindo mais à vontade para ir falando mais. Paciente especialista, né? Aquela pessoa que já chega com o diagnóstico pronto, com o tratamento pronto, com os exames, eu estou aqui só para o senhor pedir esses exames e me prescrever tal remédio. Né? A pessoa que não quer muito ser consultada, ela quer ditar a conduta para o profissional, isso pode mexer muito no ego da pessoa que está atendendo, né? Deixar ela brava com o paciente. Então, outra situação que a gente tem que ter cuidado. Paciente muito arrogante ou muito desdenhoso também pode ser difícil sentir empatia por essa pessoa. A pessoa que tem antecedentes criminais, né? Se você vai atender uma pessoa que já cometeu assassinato, que já estuprou, que já roubou, etc., isso pode dificultar muito o vínculo com o paciente. E situações de choques de valores, né? De que a pessoa tem a situação do aborto, que eu já falei antes, né? Mas pode acontecer inúmeras outras situações. Essa aula eu elaborei baseada num capítulo que fala a respeito de empatia desse livro de entrevista psiquiátrica. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.